Muito bom, pessoal. Voltando aí de um roteiro unificado, que é mais leve, vale para todas as disciplinas. Retornando ao nosso conteúdo, hoje eu vou falar sobre caldeiras, tá? Essa semana e a próxima, o nosso assunto será sobre caldeiras. E aí eu montei um slide para a gente otimizar o nosso aprendizado e eu já vou passar para ele. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo. Tá. Esse slide aqui eu já coloquei no grupo de vocês, tá? Deixa eu ver se abre bem grandão. Isso. Muito bem. Aqui. Melhor. Pessoal, aí está no início, né, do slide uma foto de uma figura aí de uma caldeira, que é o equipamento que a gente vai trabalhar nessas 3 semanas seguintes. Então, para início de conversa, caldeira é um equipamento, né, é um gerador de vapor. E a proposta dele é transformar a água em vapor, converter a água no estado líquido para a água no estado gasoso. E qual que é, né, a vantagem de se fazer isso? Né, a água no estado gasoso, ela tem uma energia interna muito grande e é de fácil manuseio, no caso industrial, é claro. Né? E desde o início da Revolução Industrial, que a gente vai ver mais adiante, ela foi a principal força motriz da indústria. E até hoje ainda é muito importante nas indústrias. Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, né, guardem esse conceito. O que é uma caldeira? A caldeira é um equipamento gerador de vapor. Né? A proposta da caldeira é converter a água em vapor. E aí, peraí, vamos lá. Existe um contexto histórico bem interessante que a caldeira, né, ela está ligada diretamente à Revolução Industrial. Onde aconteceu essa Revolução Industrial? Historicamente, ela começou na Inglaterra, né, porque lá na Inglaterra foi um país onde a burguesia se mobilizou primeiro, foi o primeiro país onde a burguesia chegou no poder, né? Aí tem todo o contexto histórico envolvido nessa parte, né? O que interessa para a gente aqui nas operações militares é essa questão aí industrial. Peraí, tem gente esperando eu. Deixa eu aceitá-los. Maravilha. Então, esse contexto histórico ele é muito importante, porque os ingleses eles se formaram como nação depois de Portugal e da Espanha. Aí o que eles fizeram? Eles não tinham terra, não tinham posses, eles primeiro começaram a formar uma marinha, né, que não podia comercializar no começo. O que eles fizeram? Eles começaram a roubar, né? Eles faziam navios pirata, e quando o navio estava a serviço do governo, não era pirata, era chamado de corsário. Eram navios corsários. Eles eram especializados em roubar a mercadoria dos navios portugueses e dos navios espanhóis. E com isso eles foram juntando dinheiro. Tá? E nesse negócio de juntar dinheiro, eles começaram a investir lá no país deles, que a Inglaterra, ela sempre foi grande produtora aí de lã, né, de tecido. E aí alguém teve a ideia de fazer uma máquina que fosse melhorar a fabricação do tecido, porque o tecido ele era tirado lá da lã do carneiro, levava para a fábrica. Quem fazia o tecido eram pessoas com máquinas de tear manual.
Aí inventaram a máquina a vapor e conseguiram adaptar para fazer um tear mecânico. E aí o serviço que era feito por, né, demorava para fazer uma semana, por exemplo, fazia um dia. O que gastava 10, 15 artesãos para montar lá um, sei lá, um tapete, uma malha, eles conseguiam fazer isso com uma máquina só. Então a coisa foi melhorando muito a produção, né, industrial. E eles começaram a, se já tinha dinheiro, juntar mais dinheiro ainda, porque tinha mais produto, vendia mais, o preço era mais barato, e a coisa foi toda girando em torno da máquina a vapor. Né? Tanto é que a primeira fase industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, ela é baseada na matriz energética do carvão. Por que eles precisavam de carvão? Porque o carvão era usado para alimentar a máquina a vapor, para produzir o vapor. Então, o vapor era produzido queimando o carvão. Por isso que o carvão era tão importante naquela época. Primeira fase. Quem participou da primeira fase industrial foi a Inglaterra e depois chegou na França. A França sempre foi rival da Inglaterra nessa questão industrial. Aí na segunda fase já tinham descoberto o petróleo. Aí quando veio o petróleo como matriz energética, entrou na parada aí o restante da Europa, né? O restante da Europa a gente lê Alemanha, Itália, o norte da Itália, Suíça, Países Baixos, Holanda, eles foram a próxima etapa aí da evolução industrial. E também chegou nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, e foi para também no Japão. O Japão teve a ideia brilhante, né, de levar para lá, para o Oriente, as tecnologias ocidentais. Foi o primeiro país lá do Oriente a mandar estudantes para a Europa e Estados Unidos para aprender e levar para lá o conhecimento, e é por isso que o Japão é hoje a potência que é. E na rasteira do Japão está vindo a China. A China vai dar trabalho aí no futuro. Se não é que já está dando hoje, né? E a terceira fase, a indústria se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil chegou tarde, né? Nós temos exemplo de Cubatão aqui perto, que recebeu um monte de indústria poluente, porque não podia poluir lá no primeiro mundo, mandaram tudo para cá. E aí, com tudo isso, o Brasil é um dos países mais industrializados da América Latina. Então, no nosso subcontinente aqui, o Brasil rivaliza com a Argentina e com o México. E desses três, o Brasil é o país com maior capacidade industrial. E aí tem todas essas outras coisinhas aqui, né, que tem a ver com história, mas acaba respingando na gente. Consequência da Revolução Industrial. A consequência trouxe crescimento desordenado, poluição ambiental no mundo inteiro. E essas consequências até hoje está batendo na gente, né? Estimulou o consumo, as pessoas querem ganhar dinheiro para poder gastar, né? Até hoje a nossa cabeça é assim, vamos ganhar, ganhar, ganhar para gastar, gastar, gastar. Né? Ter carro, né? Ter roupas boas, celular da hora e por aí vai. Então, tudo isso baseado em produção, né? Produção para quê? Para poder vender, para consumir, para ter vida, pelo menos na cabeça das pessoas, ter uma vida melhor. Continuando. Então, a Revolução Industrial, né, ela envolveu a máquina a vapor. Sem máquina a vapor não aconteceria a Revolução Industrial. Esse uso da matriz energética, né, do carvão, fazendo lá o vapor, ele trouxe um grande aumento de produtividade das mercadorias que se vendiam na época. E o que tem a ver isso com a indústria hoje, né? Toda a indústria ela tem um setor chamado setor de utilidades, né? Que é conhecido como utilidade industrial. Então, toda a indústria para funcionar vai precisar de energia elétrica, vai precisar de um sistema de abastecimento de água, né? Sem água e energia, nenhum processo de produção funciona. Mas aí entra também o suporte energético de vapor, né? A energia elétrica e vapor, ela acaba sustentando várias etapas, várias fases da fábrica.
Tem fábrica com máquinas que funcionam com vapor. Então, em vez de você gastar energia elétrica, você gasta vapor. E vapor você pode produzir na própria indústria e nem precisa ser uma caldeira elétrica. Você pode usar uma caldeira que funciona com combustível. E é uma maneira também de garantir independência, porque uma indústria não pode parar. Ela tem que ter um sistema independente aí para poder estar sempre produzindo o tempo todo. Então, a indústria precisa de energia elétrica, a indústria precisa de vapor, né? E o vapor ele é feito por meio de combustível. Através disso, né? A gente consegue trabalhar também com ar comprimido, que pode ser produzido com equipamento a partir do vapor. O próprio vapor, ele entra aí no sistema de refrigeração, né? Que usa amônia, água e etanol. Algumas indústrias usam gás carbônico também. E sistema de água de resfriamento. Todo esse modelo aqui, ele é conhecido, em linhas gerais, como setor de utilidades. Beleza, pessoal? E o vapor, ele está dentro desse setor de utilidades. E aí vamos agora para o equipamento caldeira. Na caldeira existem duas classes de caldeira, dois tipos, né, de caldeira. A caldeiras flamotubulares e aquatubulares, ou aquotubulares, dependendo aí do autor que classifica as caldeiras. Quando uma caldeira será flamotubular? Ela vai ser flamotubular quando os gases quentes passarem por dentro dos tubos e a água ficar por fora dos tubos. Nesse caso, a caldeira será flamotubular. E quando será aquotubular? É quando a água passar por dentro dos tubos e os gases quentes passarem por fora dos tubos. Existem outras classificações de caldeira, mas essa daqui é a mais utilizada. E aí vem a questão dos feixes permutadores de calor. Por que esses feixes são tão importantes? Porque ele é o coração aí da caldeira, né? É ele que vai permitir que o calor seja passado para a água, tanto se a água estiver dentro do tubo como estiver fora dos tubos. O material com que ele é feito, o tipo de metal, ele permite a transferência de calor, né? Permite uma troca térmica otimizada, digamos assim, e isso aí facilita a geração de vapor. Toda a construção, todo o projeto, ele é feito para que o vapor produzido seja o mais viável possível, que seja feito da melhor maneira possível, em termos técnicos e em questão também de economia de dinheiro. Tá? Sempre se pensa em economizar dinheiro. Aí o trocador, ele pode ter apenas esses tubos ou pode ter essas coisas aqui no meio, essas chapinhas no meio, que chama aleta, que é chamado de radiador aletado, tá? Aletas são essas peças dentro aqui, entre um tubo e outro, que ele ajuda a irradiar o calor, né? Produzido pela fornalha. Pessoal, se eu estiver falando alguma coisa muito difícil, se eu estiver sendo muito rápido, por favor, pode me interromper e perguntar. Componentes de uma caldeira. Então, a caldeira, ela tem várias partes, né, que são muito importantes. Então, primeiro tem o queimador. O queimador é essa parte aqui da chama, como se fosse o bocal do fogão, né? O fogão em casa não tem aquela tampinha que sai o fogo. Então, aquela tampinha que sai o fogo é um queimador. No caso de casa, é o queimador do fogão. Na caldeira, ele também tem uma saída da chama. Onde tem aquela peça que sai a chama, é chamado de queimador. Então, essa chama ela sai, ela é projetada por um espaço interno da caldeira. Essa parte interna da caldeira é chamada de câmara de combustão. Ela precisa ter um espaço para poder misturar o combustível com o ar e o fogo se espalhar e esquentar, né, dentro do equipamento. E aí nós temos aqui os tubos de convecção. Então, aqui é o fogo produzido
o combustível ele é jogado por aqui, né? Tem aqui um injetor que joga combustível, mistura com ar e pega fogo. Tem claro, uma vela, uma faísca, alguma coisa que dá start aqui para o fogo. Aí esse fogo que produz um ar muito quente, ele passa por dentro dos tubos e tem aqui atrás uma câmara de retorno, né? Uma câmara reversa. O calor vai para lá, bateu lá atrás e ele volta para outros tubos aqui para cima. Tá? Ele vai e volta. Existem caldeiras, né, que fazem várias voltas. E aqui por cima sai o restante dos gases do processo. Esses gases aí da queima, resultantes da queima, saem pela chaminé. Quanto mais eficiente for a caldeira, mais frio vai sair aqui, porque a ideia é que o calor todo produzido seja usado para converter a água em vapor. E por isso se coloca aqui dentro da caldeira, essa parte interna aqui, que a gente está vendo em corte, ela tem na parte de dentro um tijolinho que é chamado de refratário, tijolo refratário. O que significa refratário? Significa que o calor produzido dentro bate nele e não sai para o lado de fora, bate e volta, bate e volta. Então a parte interior da caldeira ela é muito, muito quente, em parte por causa desse material, desse revestimento, que ele tem uma perda mínima de calor para fora. Ele reflete todo o calor para o lado de dentro. E aqui tem o lavador de gases que não está aparecendo no desenho. A chaminé, hoje em dia, não solta mais a fumaça no ambiente. Ela é coletada por um sistema de tubulação e passa por um outro equipamento. Esse outro equipamento ele tem um sistema de chuva contra a corrente dos gases. Essa chuvinha na interna, um chuveirinho interno, vai tirando os poluentes do gás. Né? Por isso que chama-se lavador de gás. Em alguns equipamentos, não é nem chuveirinho contra a corrente. A chaminé ela faz um U, né, uma curva, e ela vai sair dentro de uma piscina, como se fosse uma piscina, e vai borbulhando o gás lá dentro. Essa borbulha de gás, né, o que tiver de poluente fica lá, né, e reage com o componente que tem no líquido e fica separado. Forma uma espécie de lama quando estiver saturado, aí limpa o equipamento, troca e o sistema vai retirando todo o poluente para que ele não seja disperso na atmosfera. A câmara de reversão é aquela parte de trás, onde o vapor quente, né, o gás quente da chama, ela bate e volta. Por isso que chama-se câmara de reversão. E eu coloquei lavador de gases 2 vezes, ó, isso foi uma falha minha. A chaminé é por onde saem os gases da combustão e válvula de segurança, ela é uma válvula igual panela de pressão. Essa válvula de segurança eu já tinha mostrado para vocês lá na parte de bombas. Na caldeira também tem isso daí, porque a caldeira é como se fosse uma grande panela de pressão. Então aí dentro ele é projetado para suportar uma pressão até um determinado valor. Então eu preciso ter esse controle de pressão. Se a pressão começar a subir muito, né, eu desligo a chama, eu desligo o combustível para o processo. Porque se o sistema perder, né, o controle, a pressão começar a subir demais, essa caldeira ela vira uma bomba. E na hora que explode, quem estiver perto vai conhecer Jesus pessoalmente. No mesmo dia que explodiu o negócio. Vai conhecer Deus de perto. Então, acidentes com caldeira, infelizmente, acontece, né? Na literatura tem muita situação onde a caldeira estava muito velha, deu problema na operação, entupiu os tubos aí, a pressão subiu demais, não conseguiram fechar lá a válvula e explodiu. Aí morreu 2, morreram 3, morreram 4. Quem estiver perto, vai. E nós temos as caldeiras flamotubulares. As flamotubulares é aquela que o gás quente passa por dentro do tubo e a água está fora dos tubos. Então, aqui tem a fornalha, pega fogo aqui, o gás quente passa por dentro do tubo, sai pela chaminé e a água que está aqui dentro vai esquentando, vira vapor e tem uma saída aqui de vapor. Tá? Qual é a vantagem de usar uma caldeira desse tipo? Primeiro, ela é mais barata do que a outra, né, da aquotubular.
é mais fácil para você instalar. Aceita também variação de combustível, não preciso depender só de um tipo de combustível. É mais fácil de fazer manutenção. Ela não é boa para fazer grandes produções de vapor, mas se a minha demanda for baixa, ela é ótima. E ela também atende aumentos instantâneos de demanda. Então, eu tenho uma demanda baixa, digamos, sei lá, por exemplo, eu preciso de 10 toneladas de vapor, digamos assim, eu preciso aumentar para 15. Nessa faixa de trabalho dela, ela consegue mexer rápido. Ela é boa para isso. Então, essas são as vantagens de trabalhar com uma caldeira flamotubular. E a aquotubular? Quando é que vamos usar uma aquotubular? Primeiro, é importante saber que são as caldeiras mais usadas nos projetos de hoje, industriais, porque elas são mais poderosas para produzir grandes quantidades de vapor e, além de produzir, ter capacidade, né, maior do que as flamotubular, elas também conseguem trabalhar com temperaturas altas e pressão mais altas. Então, elas são mais potentes, elas conseguem produzir maior quantidade, né, com maior pressão e com maior temperatura. Então, tudo dela é grande. A flama tubular trabalha com valores menores, mais modestos. Essa aqui, ela é mais poderosa. E por isso mesmo, né, que nas indústrias que precisam de uma quantidade grande de vapor, que nem as termoelétricas, elas usam esse tipo de fornalha. Fornalha aquatubulares. E aí, a aquatubulares também tem os componentes, né? Como nós falamos lá da anterior, os nomes são parecidos, só que tem algumas simples diferenças. Por exemplo, na aquatubular eu tenho tubulões, né? Tubulões inferiores, tubulões superiores. O inferior armazena a água e a interação deles energética é através de convecção, né? O calor esquenta a água sobe quando está quente, e de cima mais fria desce. Fica nesse negócio. Sobe, desce, e aqui no tubulão superior vai formando vapor. E ele sai aqui já saturado. Saturado significa que ele sai a 100 graus, tá? Temperatura aí de fervura da água. Quem for prosseguir estudos em nível superior, existe uma tabela, né, de produção de vapor que ela começa com fervendo a água, ele tem 0% de vapor e 100% de água. Aí, conforme você vai fervendo, vai mudando aí as porcentagens. De 0 vai para 1% de vapor, 99% de água, vai subindo as porcentagens. Existem gráficos que vão mexendo isso. Enquanto você tiver ainda água misturada com vapor, nós chamamos isso de vapor saturado, porque nem toda a água ainda se converteu em vapor. Quando precisa aumentar a temperatura do vapor acima de 100 graus, a gente chama de vapor superaquecido. Por isso que tem um sistema aí de superaquecimento de vapor. Aqui tem uma tubulaçãozinha que ela sai aqui da saída de vapor e ela passa por dentro aqui do fogo. Então, esse vapor que passa aqui dentro do fogo, né, que pega a energia mesmo da fornalha, esse vapor aqui vai subir para 120, 150, 200 graus. E aí ele vai ser um vapor superaquecido. Né? E, claro, ele vai ter mais energia do que o vapor saturado. Então, em algumas empresas, precisa muito desse vapor aqui mais quente. E aí, para otimizar, né, o queimador, existe um soprador, né? E, claro, também tem uma chaminé onde sai os gases de combustão e a saída de vapor e uma entrada de água. E sempre nesse sistema aqui eu preciso ter um medidor de pressão para que não haja nenhum tipo de problema. E acabou. Vamos ver agora a atividade. Deixa eu ver se essa... Então, a nossa atividade são só algumas perguntas, todas elas estão no material de slide, e quem quiser, claro, incrementar sua resposta, você pode usar a apostila. As páginas da apostila, que você vai achar esse conteúdo, é da página 70 até a página 75. Então, primeira pergunta, o que são caldeiras industriais? Como nós já falamos, né?
São equipamentos que têm finalidade de produzir vapor através da água, né? Converte água em vapor. A proposta da caldeira é essa: produção ou geração de vapor. São equipamentos que têm por finalidade a geração de vapor. Segunda pergunta: que relação que existe entre a Revolução Industrial e a geração de vapor? Uma coisa não existiria sem a outra. Tá? Descobriram aí que o vapor poderia movimentar uma máquina, movimentar um equipamento. E primeiro começou com a máquina de produzir tecido, né, os teares mecânicos. Depois foi conseguir adaptar para barco, depois adaptaram para trem, e aí o negócio não parou mais. Até hoje ainda a máquina a vapor, né, que no nosso caso aqui são as caldeiras, elas são largamente utilizadas na indústria e fazem parte da primeira revolução industrial, que a revolução industrial ela vem por etapas, né? A primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução. Então a primeira que teve, a original, foi com vapor, lá no século XVIII, na Inglaterra. Terceira perguntinha: como as caldeiras podem ser classificadas? De acordo com o que passa nos tubos, ela é flamo-tubular quando os gases quentes da fornalha passam por dentro do tubo e a água estiver por fora, e será aquatubular quando a água passar por dentro e o fogo por fora. Esquematize uma cadeira flamo-tubular. Esquematizar é desenhar. Então, você procura aí desempenhar seus dotes artísticos, né, fazendo desenho, procura um simplificado para não ter grandes problemas, identifica os componentes e para que serve cada um, a sua aplicabilidade. Sexta questão: por que as caldeiras aquatubulares são empregadas na indústria? Na verdade, porque são as mais empregadas, né? Faltou mais ali. Aí se pode citar, né, aquilo que nós já comentamos, que esse tipo de caldeira produz uma quantidade maior de calor, consegue também ter uma pressão maior, ela consegue atingir uma temperatura melhor. Então, ela tem essa característica de maximizar a produção e, por isso, é mais empregada na indústria, e especialmente as indústrias que produzem energia através do vapor, as termoelétricas. E 7, esquematize uma cadeira aquatubular, identifique seus principais componentes, comente seus atributos. Aqui é uma questão parecida com a 5, só que dessa a 5 eu peço para fazer o desenho de uma cadeira flamotubular. Na 7 é uma cadeira aquatubular. Identifique os principais componentes e comente os seus atributos, ou seja, para que serve. E aí, eu gosto sempre de dar uma frase aí para vocês pensar. Tempus est optimus judex rerum omnium. Isso aí é latim, lá dos tempos antigos. O tempo é o melhor juiz de todas as coisas, é um provérbio romano. Nós temos aí um juiz, né, que chama tempo. Ele se encarrega de botar tudo no seu devido lugar, não tenha pressa, tudo vai se resolver. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer perguntas? Professor, Oi. essa questão 5 aí é para fazer o desenho, identificar seus componentes, isso o quê? A Isso. aplicabilidade? Não entendi. E identificar, Para que serve? A identificar seus aplicabilidade, componentes. para que serve? Eu vou Ah, colocar sim, um entendi. slide para mostrar para vocês. Espera aí. Ó, aqui está o slide. Vamos ver onde que tem a... Aí. Aqui é uma cadeira aquatubular, né? Com os nomezinhos aí. Isso aí está muito difícil de fazer? Vamos ver outro exemplo. Isso aqui é facinho, ó. Eu fiz a do livro. Tem uma no livro que é mais fácil de fazer do que essa. Mais fácil ainda. Então, Achei. então pega o livro. Aqui do slide é mais facilzinho essa daqui.
Não, professor, desculpe, do livro não, da apostila de operações unitárias, tem uma Sim, na sim, sim. página 72. Então, essa aqui é uma flama tubular. Você pode partir dessa ou pegar do apostila, sem problema. Só identifica aí os componentes, né? Quem é quem, fornalha, chaminé, caldeira, tubo, essas coisas, e aí coloca para que serve. Aqui está só explicando a vantagem, né, da caldeira flama tubular. Onde tem os componentes, tem nessa daqui, ó. Na apostila está explicando qual a função de cada negócio desse. A função Entendi. para que serve, você tem que pegar lá, tá? Tá, O da aquatubular tem esse desenho que é o mais simples, e aqui vem os nomes. Aí tem que fazer o desenho, colocar os nomes e escrever para que serve embaixo. Tá bom? tá bom. Obrigada, professor. Nada. Mais perguntas? Oi? Não, professor. Muito bom. Se não tem mais perguntas, eu agradeço a atenção dos senhores, tá? Respondo as questões, tira foto, me manda, como sempre, e espero vocês semana que vem, na próxima aula de operações unitárias. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, professor. Até mais. Tchau, professor. Obrigada. Nada.